Deus restaura. Como Deus restaura, o que Deus faz para restaurar as nossas vidas. E como Deus faz novas todas as coisas. Amém? Deus é o Deus que gosta de restaurar. Diga para quem está ao seu lado: Deus restaura. Eu queria te dizer que muitas vezes a nossa vida ela é vivida numa perspectiva de rupturas, numa perspectiva de deixar ir caindo o que é correto. Eu estou a viver um momento histórico, embora não é tão histórico para mim porque já não é a primeira casa que eu restauro velha, mas esta que eu estou a restaurar talvez seja a mais complicada, porque ela estava muito estragada, mesmo muito. E eu vejo que aquilo só aconteceu, aquela casa que eu estou a restaurar só está tão degradada porque foi permitido isso. Entende? E o problema da casa que se estraga é o momento em que começa a haver uma infiltraçãozinha e a gente não dá crédito. O momento em que aparece uma ruptura, o momento em que aparece um problema e muitas vezes não resolvemos. E ao longo dos anos, ao poder dos anos, a casa vai ficando completamente destruída. Assim é a nossa vida espiritual. No momento em que dissemos uma mentirinha sem importância e ela não nos causou qualquer dano emocional, não sentimos qualquer peso na consciência e essa pequena mentirinha que parece que não tinha qualquer problema, essa mentirinha vai aumentando por uma mentira maior e de repente deixamos de ter só uma mentirinha e uma mentira, passamos a dizer aquela palavra, aquele palavrão que é muito corriqueiro, que ninguém leva a mal, não parece mal. Por exemplo, eu uso uma palavra que não é palavrão em Portugal, mas para os brasileiros é, que é a palavra porra, mas eu estou a tentar anular a palavra do meu vocabulário por causa de vocês, brasileiros, para que não... O pastor diz palavrões, entendem? Porque também temos que lutar para nos desviarmos da aparência do mal, que é um princípio bíblico. Vocês dizem uma palavra que eu não tenho coragem de dizer no altar, que para vocês não é asneira, para nós o dicionário diz que é excremento, que é cocó, mas vocês usam muitas vezes essa palavra da outra forma, para nós é asneira, entende? E nós achamos que dessa pequena palavra que não é palavrão, tornamos a nossa vida aumentar e de repente já sai uma pior, de repente já vai saindo palavras durante o dia e a nossa vida é destruída, começa a ganhar rupturas, começa a ganhar, como é que se diz, rachas na nossa vida espiritual e achamos que está tudo bem porque não houve nenhum raio que caiu do céu, não partimos a perna por causa da palavra. E da mentira chegamos ao palavrão, do palavrão chegamos a enganar um ao outro, começamos a prometer o que não fazemos ao próximo, começamos a falhar com o próximo, começamos a faltar ao respeito ao próximo, começamos a mentir ao Senhor também, não sendo fiel nem no dízimo, nem na oferta, nada em nada, não sendo fiel nos nossos compromissos com a igreja, com os nossos eventos, com os nossos trabalhos, começando a cair em todos os aspectos e que continuamos a vir à igreja, continuamos a parecer crentes, mas cada vez temos a nossa casa espiritual cheia de estragos. Ao ponto de chegarmos a um momento em que tudo está estragado. Assim como a casa que eu estou a restaurar. Agora estamos a pôr o telhado. Já lhe pusemos a cobertura, falta a telha. Mas tem sido um sofrimento. Restaurar, deixe-me dizer-lhe, é algo muito difícil. É mais caro do que fazer novo. Uma casa restaurada em condições fica muito mais cara que fazer nova e nunca mais fica igual. Porque teve que se pôr materiais que não são originais. Hoje já não se usa o cal com a areia como antigamente, usa cimento, pode-se meter uma cal hidráulica para agarrar melhor, mas a casa deixou de ter a sua originalidade. As madeiras que vamos pôr já não são iguais. E assim a nossa vida espiritual, quando começa a ser quando está muito degradada, já não vamos ficar 100% iguais. Há traumas, há prazeres do pecado que ficam em nosso desejo. Imaginemos
experiências sexuais ilícitas. Porque o sexo dá prazer. Dá ou não dá? Ver pornografia pode dar prazer a algumas pessoas. E a pornografia, além de ser obscena, ela também nos traz desejos errados com pessoas que não são o nosso parceiro sexual. Há tanta coisa perigosa na pornografia. E depois de nós termos provado o errado, o desejo do errado permanece. Porque a Bíblia diz que nós somos tentados pela nossa própria concupiscência. A concupiscência é desejo. Não, Deus não tenta ninguém, mas somos nós que vamos ao pecado, ao erro, e esse próprio erro vai nos ser atrativo durante toda a vida. Eu tive experiências sexuais até aos meus 17, 18 anos, que gostei, erradas, e se eu não cuido da minha vida espiritual, eu voltaria a cair lá. Vocês estão cá? Minha esposa partilhou aqui com vocês muitas vezes sobre algo que ela viveu quando era adolescente e se ela não tivesse posto um travão, aquilo tornava-se uma desgraça na vida dela. Todos nós, cada um sabe do seu próprio desejo. Por exemplo, deixa-me falar da área sexual dos gays. Um gay só se torna gay porque um dia experimentou o sexo com o mesmo sexo e gostou. Primeiro houve um desejo, que pode ter sido manipulado pelos demónios. Houve uma tendência, fruto de uma série de circunstâncias, não cabe aqui falar. Essa pessoa conversa a Jesus e entende que a Bíblia diz que deve homem casar com mulher. E ele luta para casar com mulher, luta para gostar de uma mulher. Um dia encontra, Jesus transformou, o Espírito Santo tomou conta da vida dele. É guiado pelo Espírito Santo. E enquanto ele assim viver, o desejo está muito dominado e subjulgado. Mas no dia em que ele começa a abrir brechas, começa a entrar em pequenos delitos, esse desejo vai voltar, porque o prazer do passado não é esquecido. Deus perdoa, mas nós não esquecemos. A Bíblia diz que Deus esquece os nossos pecados, mas nós não esquecemos. Certo? O que nos deu prazer, não esquecemos. Mesmo que nos libertemos, não vamos esquecer. E todos somos tocados por alguma área. Ou por isto, ou por aquilo. Todos temos. E esse gay, mais tarde, com 10 anos de casado, pode ser 20, pode ser 30, pode ser 40 anos de casado. Se um dia der lugar ao inimigo na sua vida, a lembrança volta, o desejo volta. E ele volta a cair. Seja com um homem que foi gay que deixou de ser, seja um homem hétero que era um homem galinha, não é? Como dizem os brasileiros, um homem que andava sempre atrás de mulheres e queria estar com muitas mulheres. Hoje é fiel à sua esposa, mas no dia que o pecado entrar, no dia que ele deixar que o Espírito Santo tome conta da sua vida, o desejo da outra mulher, das outras mulheres, vai voltar. Seja na área sexual, seja nos vícios, seja no come e bebes, seja em tantas áreas, seja escolha aquilo que é realmente a sua tendência. Restaurar é algo difícil e dificilmente ficamos iguais, porque as marcas do pecado ficam lá. Jesus mostrou as marcas do nosso pecado na sua mão. A sua mão está marcada. Um dia vamos ver. Não porque ele tenha pecado, mas porque nós marcámo-lo. Jesus morreu por nossos pecados. E por isso nos garante não só o perdão, como a completa libertação dos mesmos. Mas há que vigiar, por isso a Bíblia diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Deus falou muitas coisas sobre restauração e eu não quero nem ser longo, não quero nem ser muito teológico com isso, mas há uma coisa engraçada em Deuteronômio, e começávamos até por Deuteronômio 30, verso 3, nem precisam de abrir porque eu quero abrir acima de tudo noutro lugar, mas Deus diz lá que então o Senhor, o seu Deus, lhe trará restauração e terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde vocês têm estado espalhados. Mas o contexto do texto de Deuteronômio era Deus a dizer: eis que vos proponho bênção ou maldição. E essa bênção ou maldição fará com que vocês venham a ter
aquilo que escolhem. A nossa capacidade de escolha, ela gera da nossa vida uma conclusão final. A escolha errada leva-nos a perder coisas que Deus podia nos dar. Às vezes nós achamos que não perdemos nada porque nunca as tivemos. Mas a nossa escolha errada, permita-me dizer-lhe, se alguém hoje decidir não seguir Jesus mais, essa pessoa deixa de ter bênçãos dadas por Deus. Pode ter a bênção de muita coisa, porque Deus deu-nos assim a capacidade de caminhar na terra e ter a bênção fruto do nosso trabalho, de muita coisa. Mas Deus diz ali que a maldição cairá também sobre nós, porque a nossa escolha leva-nos à maldição. A nossa escolha errada leva-nos a perder o que Deus tinha para nós. O projeto de Deus para a nossa vida, não é? Que Deus tem para cada um de nós, é um projeto de bênção. Deus não promete maldição a quem o segue. E Deus diz, então se vocês restaurarem o vosso coração, se voltarem a obedecer a mim, então eu vos restaurarei. Segundo a tradução NVI, então o Senhor, o seu Deus, lhes trará restauração, terá então compaixão de vocês, se vocês voltarem aos princípios da bênção. Amém? Restaurar implica trabalho, e nós encontramos em Elias um texto muito giro que nós também gostamos muito de ler, e nós usamos-lo quase todos os anos na nossa conferência de adoração de restaurar, que é Restaurando o Altar, a conferência da nossa adoração, porque no 13 de maio sempre temos uma conferência aqui em Orem. Este ano, se Deus nos der o templo, o lugar de culto em Fátima, provavelmente faremos em Fátima. Amém. Está-nos a surgir um espaço, vamos acreditar. E é interessante que nós estamos a viver um tempo em que as pessoas não entendem que temos que restaurar o altar. E para restaurar é preciso água, como Elias fez, e água significa palavra. Para restaurar é preciso reunirmos-nos, como ele juntou as 12 pedras representando as 12 tribos. E a igreja, se quer ser restaurada, precisa de estar unida e precisa de estar debaixo da palavra de Deus. Por isso que a tua vida, para ser restaurada, precisa de estar unida no propósito certo, com a igreja. Muita gente hoje acha que não precisa de igreja, pode fazer... Há dias a minha esposa falando com alguém que nós amamos imenso, pode até estar a ouvir o culto online ou não, não sei, a pessoa saberá, não vou dizer o nome, como é lógico, e ela dizia, eu estou a ter a minha comunhão com Deus em casa. Queridos, ninguém consegue viver isso muito tempo. Nós perdemos a essência do que é ser igreja se a igreja não se reúne. É um princípio bíblico. Senão temos que rasgar alguns textos da Bíblia. Só porque conhecemos um dia Jesus, aprendemos da palavra, ou só porque um dia entendemos que Deus está onde estão 2 ou 3 reunidos, eu e a minha mulher, olha, deixa-me já começar a conversa, tu e a tua mulher não são 2, são 1. Esse teu culto com a tua mulher não é suficiente. Mas eu tenho os filhos, mas tu és uma família. E a tua família precisa de ver que existe igreja cheia de pessoas com defeitos e pessoas com virtudes. Pessoas em tratamento e pessoas já num caminho bom de santificação. Tu não foste chamado para te isolar dos maus da igreja, dos que estão a errar na igreja, dos que têm tendências homossexuais na igreja. Tu não foste chamado para estar numa igreja e te fazeres apartheid dos que estão na igreja. Porque se o teu filho é santo, se o teu filho tem a palavra, se o teu filho tem instrução, o teu filho vai ajudar o outro que ainda está no processo de restauração a ser restaurado. Se o teu filho for contaminado, é porque o teu filho também não está bem. Por isso que é necessário as 12 pedras para restaurar o altar. Como diz lá em 1 de Reis, capítulo 18. Mas é necessário, irmãos, percebermos que a restauração da nossa vida passa por um processo muito forte. E Deus é um Deus de restauração. É um Deus que faz novas todas as coisas. Eu gosto muito do capítulo 21 do Apocalipse, em que diz, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido.
E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E que estava assentado sobre o trono, disse, aquele que estava assentado sobre o trono, disse: eis, vamos dizer isto? Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Mas quanto aos tímidos, ouça com atenção, mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Agora veja, a quem vencer, herdará, o que é que diz? Herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Há uma coisa neste texto que eu queria salientar. Isto primeiro, o texto fala do céu, da nova terra, porque o mar já não existe. Algo espiritual muito forte que Deus tem preparado, que Jesus disse que ia preparar para cada um de nós. Um novo céu e uma nova terra. Não importa a questão agora aqui, escatológica do assunto. Já importa que Deus promete, não é? Fazer com que nós possamos viver com Ele para sempre, perceber isso, onde Deus enxugará as nossas lágrimas, no lugar onde não haverá mais pranto, não haverá mais choro. Mas há uma coisa que é interessante neste texto, é que só herda a eternidade com Deus aquele que vencer. Só herda a eternidade com Deus aquele que for permitido a si próprio ser restaurado. E diz que Deus faz novas todas as coisas. Isto é, não é em vão, e este texto, se eu criasse um paralelo espiritual com a nossa vida, o Senhor Jesus disse: é necessário nascer de novo. E o grande problema da maioria das pessoas que hoje caminham nas comunidades religiosas é que elas não nasceram de novo. A maioria não nasceu de novo. Porque quem nasce de novo, nasce para uma nova vida. Dentro desta cara linda que eu tenho, nasce um homem novo. Se eu vos contasse a minha história, eu fui um homem que fez coisas muito erradas até um dia Jesus transformar a minha vida. Mas depois dele transformar a minha vida, eu preciso de um cuidado contínuo para poder permanecer salvo, para poder permanecer santo, para poder permanecer com Deus. Porque há uma coisa que Deus não faz, é aquilo que tu podes fazer. Deus nunca faz o que tu podes fazer. E o interessante neste texto é a promessa de Deus fazer: eis que faço nova todas as coisas. Isto é, Deus restaura todas as coisas. Deus restaura a nossa vida. Deus vai fazer novos céus e nova terra. Porque Ele quer fazer algo novo. A Igreja de Jesus, a Igreja que Ele fundou há 2000 anos, foi edificada para ser algo novo na terra. Vidas novas, vidas diferentes, vidas em que, por isso que a Bíblia diz que Ele faz das pessoas mais miseráveis, das vis, das que não são, para confundir as que são. Graças te dou, ó Pai, disse Jesus, não é? Porque, enfim, não fizeste entender estas coisas maravilhosas, estes mistérios espirituais aos sábios e entendidos da terra, mas aos mais simples. Porque há uma característica que Deus aprecia em nós. Eu ontem dizia isso no casamento, aqui. A pureza, a simplicidade, a inocência. Pureza, simplicidade, inocência. Inocência é uma pessoa que não tem culpa. Pureza é uma pessoa pura em seu coração. Não é? E muitas vezes nós confundimos as coisas. Deus quer olhar para ti e ver um coração inocente. Também quer ver uma pessoa a lutar pela pureza. E muitas vezes nós, como cristãos,
vivemos nesta terra cheio de culpa, sem cancelar a culpa aos pés de Jesus. Vivemos nesta terra sem inocência nenhuma. Com a inocência que Deus quer não existe no nosso coração. Por isso que a Bíblia diz que é necessário nos tornarmos crianças para herdar o reino dos céus. Porque é que é necessário ser criança? Jesus não quer que tu sejas burro, não quer que tu sejas tonto. Deus não quer que tu sejas uma pessoa fácil ou presa fácil. Não é isso. Deus quer que tu sejas inocente para Ele, puro para Ele. E vás a Ele como uma criança que não tem maldade. Lembras-te? Uma criança que acredita em tudo. Veja, eu sou muito desconfiado por natureza. Eu tenho um coração desconfiado. Posso-vos confessar isso. Não acredito facilmente nas pessoas. Acredita em mim. Fui já tão enganado nesta vida, desde jovem, desde criança, desde a minha educação infantil, em que dos 4 aos 8 anos estive num colégio interno, fui tão maltratado, que hoje não é difícil confiar. Foi preciso Deus intervir no meu coração para eu confiar nas pessoas. E hoje eu confio e infelizmente desconfiando. Sabe o que é isso? Alguém concorda? Alguém vive assim? Eu confio desconfiando. Isto não é certo, não é correto. Eu não devo lidar com o ser humano em desconfiança. Você entende? Eu não tenho o direito de desconfiar do Danilo, ou do Júnior, ou do Mauri. Eu não tenho o direito de desconfiar de ninguém. Mas o meu coração, fruto do meu passado, ainda é assim. E sabe o que é que eu oro às vezes? Oh Deus, liberta-me desta desconfiança. Porque quando desconfiamos de alguém, o nosso relacionamento não é correto. Há um travão, há um pé atrás. E nós não podemos viver assim. Há uns anos para trás, Deus plantou no meu coração algo que eu acredito que foi Deus, pode ter sido os 55 anos de vida. Deus plantou no meu coração um sentimento. Não é problema meu. Ele é problema com Deus. Vou fazer a minha parte, se Ele me enganar, na boa. E isso trouxe-me noites de sono. Trouxe-me noites de descanso. Porque às vezes eu vivia numa perspectiva que eu acho que não vem de Deus. E eu penso, Deus é assim. Deus sabe o que tu vais fazer no futuro, mas não te trata hoje com base no futuro. Trata-te hoje com base na tua própria fé de hoje. Por isso que Davi, de acordo com a palavra de Deus, diz que Deus escolheu Davi, aborreceu Saul, porque Saul estragou-se, Saul azedou, e Deus diz, eu escolhi Davi, porque é um homem segundo o meu coração, e fará toda a minha vontade. Deus disse ou não disse? E sabe o que é que aconteceu? Davi fez isso por um tempo. Mais tarde Davi cometeu homicídio, cometeu adultério. Mais tarde Davi matou pessoas, desejou o castigo para o povo em vez de o desejar para ele. E acha que ele ali foi segundo o coração de Deus? Acha que ele ali fez de acordo com o plano de Deus? Não. Mas Deus tratou Davi até o momento em que, da maneira certa, note, Deus tratou com Davi consoante o momento que Davi está a viver. Deus sabia o que Davi ia fazer. A presciência de Deus fez com que Deus... E depois Deus tem uma capacidade nata de nos tratar conforme o momento que estamos a viver. Se o teu momento é de felicidade, Deus dá-te bênção, prosperidade. E Deuteronômio, podes ler isso. A seguir também temos um texto que podemos ler de Isaías 58, que fala também sobre isso. Não é? E é interessante que Deus... às vezes nós não percebemos porque é que no passado Deus se revelava a nós de uma maneira e porque é que hoje não nos revela da mesma forma, não se revela da mesma forma. Porque o nosso coração hoje não está igual no passado. Não é a palavra que mudou. A igreja podia até ter novos métodos, novas formas, mas se tu continuas a ser fiel a Deus, Deus continua-se a revelar a ti. A salvação é individual. Eu não sei quantos de nós vimos o Deixados para Trás. Alguém aqui viu os filmes? Eu gosto muito daqueles filmes, seja certo ou errado a linha de ensino que lá está, mas não interessa se é certo ou errado, mas a coisa que mais, e faz-me chorar sempre que vejo, é aquele pastor sozinho. Ele ensinava tão bem, ele falava tão bem,
De tal maneira que a igreja foi salva. E quando ele estava ali de joelhos a clamar, e alguém lhe põe a mão em cima, não sei se alguém se lembra, que era um desviado. E ele disse a esse desviado: uma coisa é falar, é ensinar, outra coisa é crer e viver. Deus procura pessoas que se deixem restaurar. Restaurar é duro. É mais fácil hoje uma pessoa que não recebeu nunca Jesus receber e ser transformada, que entra no seu coração algo novo, uma transformação interior. E essa nova vida começa uma nova vida com Deus. É como uma criança a beber da fonte. É como alguém que recebe Jesus e diz: pastor, algumas pessoas quando se convertem chegam ao pé, diga-me o que eu tenho que fazer, que eu faço tudo. Eu até fico assustado. Porque se eu mandasse, olha, deita-te da ponta abaixo, porque vai-te nascer asas. Ele fazia-o. Inocente, pureza, inocência. Queridos, nós precisamos de voltar à essência da adoração. Quem se lembra deste cântico? Nós precisamos de voltar à pureza dos nossos corações. Nós precisamos de olhar uns para os outros com amor, não com desconfiança. Não olhando para os defeitos, porque os defeitos vão aparecer. E estamos todos em tratamento até o dia da nossa morte. Por isso que o apóstolo João teve uma revelação incrível, porque havia a percepção de, olha, que hoje está muito forte no mundo sobre Calvino, sobre os ensinos fatalistas, que parece que todos éramos salvos de uma forma, independentemente da nossa vida, estamos todos salvos, como que Deus tivesse já definido os nossos sentimentos e decisões. E ele disse: se dizemos que não pecamos, somos mentirosos. Se nós dizemos que não pecamos, há mentira em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar, para nos purificar. Queridos, a restauração da tua vida passa por resolver situações da tua vida. Faz uma lista dos pecados que praticas habitualmente. Escreve num papel e todos os dias luta contra isso. Restaura o teu coração. Porque Deus fará de ti uma nova criatura. Deus faz novas todas as coisas. Agora, há um princípio: a quem vencer herdará. Mas é para quem é que herda? É para quem vence. Não é para quem Deus obriga a vencer. É para quem vence. E vence porquê? Porque um dia teve um encontro com Jesus, um dia teve uma experiência com Deus e decidiu seguir Jesus. Os meus amigos são os que fazem a minha vontade, disse o Senhor. Amém? Há que fazer a vontade de Deus independentemente se custa ou não custa. Muitas vezes nós achamos que restaurar o altar implica vir à igreja. Eu há dias dizia a um querido que está ali, o meu Danilo, que eu amo tanto: tu acreditas que eu te amo? Eu dizia: ó meu Silvano, casou ontem a filhota e hoje está de dor, de choro de alma. Não sei porque é que não está. Estou a brincar. Eu sei que eu estou aflitíssimo para acabar um serviço lá na restauração da minha casa. E se quisesse, tinha lá alguém hoje a trabalhar. Eu disse: não, vai à sua igreja católica, vá lá à missa e esteja com a família, porque 6 dias trabalharás. Eu dizia isto ao meu Danilo, dizia também ao Silvano, e quero dizer a vocês todos: restaurar a nossa vida, permitir que Deus restaure-nos, implica todas as áreas. Porque no momento em que começas a abrir uma brecha, o diabo vai começar a abrir outras contigo. Porque no dia que o teu erro para com Deus não tem qualquer peso na tua consciência, porque a Bíblia diz: nem para sempre Deus contenderá com o homem.
diz a palavra de Deus. Então quer dizer que nós vamos insistindo no erro, a fazer errado, não nos afeta o erro que fazemos. Então a partir daí a nossa vida começa a ser vivida de acordo com a nossa vontade. Mas de acordo com o princípio divino, eu não faço a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quem disse essas palavras foi Jesus. Mas ele ainda insistiu para nós entendermos que também é para nós. Quem me quer seguir, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então não há como fugir. Eu não posso viver dentro daquilo que é o meu desejo. O meu desejo implica não viver no desejo de Deus. Nós precisamos de perceber que a vitória é nossa, com a ajuda do Espírito Santo. Pode dizer amém? Não vencemos sozinhos, não fomos salvos por nosso mérito, nem pelas obras que praticamos, mas fomos salvos para as boas obras. Amém? A graça divina sobre nós não foi algo que nos foi dado ou imposto de forma que nós tenhamos que ser obrigados a viver debaixo da graça e obedecer àquilo que é o plano de Deus para a nossa vida. A graça é sobre todos os que a recebem. Ok? E nós precisamos de aprender uma coisa. Nós não fomos chamados só porque Deus quis. Nós fomos chamados porque aceitámos o seu convite. Às vezes nós achamos que estamos na igreja só porque Deus quer. Só porque Deus impôs. Nós estamos na igreja porque aceitamos recebê-la. Senão, há muitos versículos que temos que rasgar na Bíblia. Vinde a mim todos. É para todos, não é para alguns. Não é para uma classe. Não é para uma elite. Não é para a elite. Como é que é aquela aquela elite dos filmes, não é? Aquela elite. Hã? Aquela elite, aquele grupo dos valentes que vão libertar os oprimidos, vão ajudar as nações. É isso que o Rodolfo está a dizer. Não é só para uma elite. Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Eu sigo Jesus porque eu decidi aceitá-lo também. Embora Deus diga que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Senhor. É verdade que é o Espírito Santo. Mas Ele convence quem se deixa convencer. Porque senão, onde se coloca o versículo, não é? Que Deus procura, mas também onde se coloca o versículo que Ele diz, e outros versículos cheios deles, que diz, não é? Buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o coração. Onde se aplica o texto sagrado de que a minha vontade também tem força. A Bíblia diz, ao que vencer, herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Tu queres ser filho? Então vamos vencer. A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Em Isaías 58, 12, Deus diz uma coisa para os que já se deixaram restaurar. Embora Isaías 58 é um texto incrível sobre as falhas de Israel, do povo, em que realmente o povo andava tão afastado de Deus, mas Deus alerta, Deus fala, e Deus diz, clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz. Começa, Deus fala aqui imensas coisas, você pode ler em sua casa, porventura, e Deus ataca as práticas que o povo estava a fazer, práticas certas, mas na atitude errada, em que eles jejuavam, e eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a voz no alto. Ou seja, o povo vivia a jejuar, vivia a falar de Deus, era como Jesus disse, tinha um coração, a sua boca falava de Deus, mas o seu coração estava longe. Até que Deus lhe promete algo grandioso,
se eles retornarem, se deixarem restaurar, Deus diz lá no versículo 12, e os que de ti procederão, edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das rupturas, e restaurador de veredas para morar. Deus está a falar algo grandioso para o povo. Se vocês retornarem para mim, se vocês pararem de ser religiosos, se vocês leem em sua casa, se vocês pararem de viver a fazer de conta que são crentes, se vocês pararem de ser falsos, então vocês se tornarão exemplo, vocês receberão a minha presença, e não só vocês, mas os vossos filhos, porque procederão de ti edificadores de lugares. Ou seja, sairá de nós, pode ser a Isir, diga Isir, sairá da Isir pessoas novas, pessoas para reparar, pessoas para restaurar, pessoas para edificar. Amém? Mas há necessidade de nós entendermos que é necessário restaurar a nossa vida, reparar o nosso coração, arrumar a nossa casa. De outra forma, irmãos, seremos só mais um grupo que vem, o pastor está todo contente por ter casa cheia, mas quantos chegarão diante do trono de Deus? Quantos? Irmãos, eu não estou feliz só porque tenho a casa cheia, não, porque eu tenho 48 mil portugueses neste concelho para receber Jesus. E o que é que tu estás a fazer para que eles recebam Jesus? Não fomos chamados para entreter povo. Eu não estou aqui para vos entreter. Ai, o pastor Paulo, olha, por acaso tenho um pastor, se for brasileiro, tenho um pastor português que eu gosto muito. Quem é? É o pastor Paulo Ferreira. Já ouvi falar dele. Pois, mas, irmãos, não vale a pena essa conversa. O que vale a pena é tu tornaste exemplo. O que vale a pena é que por causa da ICIR, pode dizer amém? Deixe ir, porque é a igreja onde estamos, nós possamos de nós sair edificadores de lugares. Ajudar, aqui o texto também fala naturalmente de uma área física, sobre o lugar onde o povo se reunia, sobre Jerusalém, sobre etc. Deus é certo, mas isto também é espiritual. Porquê? Porque o nosso coração pode estar desolado, o nosso coração pode estar estragado, o nosso coração pode estar azedo, porque o passado continua presente. Esquece o teu passado. No que é mau, aprende. Porque as coisas do passado, diz a Bíblia, são para nosso ensino. Não diz que são para nossa vivência. O passado é passado. O presente conta hoje. Mas o futuro é construído hoje. O futuro não se constrói amanhã, constrói-se agora. Porque de acordo com Isaías 58, eu vou ler de novo. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas. Diz ali esta tradução. Amém? Que ruínas são as tuas? O que é que está estragado na tua vida? O que é que ruiu foi a fé? A tua fé está em ruínas? A tua fidelidade está em ruínas? O teu amor está em ruínas? O que é que está em ruínas na tua vida? O propósito que Deus tem para a tua vida está em ruínas? O que é que está em ruínas? Mas por causa de eu hoje restaurar o meu coração, por causa de eu hoje poder edificar a minha vida em Deus, sairá de mim edificadores. Sairá de mim e levantaremos novos alicerces e fundamentos. Novos com a mesma base, que é a palavra. Geração, chamar-te-ão reparador de rupturas, restaurador de veredas para morar. Vamos recapitular. Sairá de nós gente nova para restaurar, para edificar, para que o trono de Deus seja estabelecido em nosso coração. E que por causa de mim, lá fora, entre os ímpios, muita gente crerá em Jesus. Por causa de mim. Porque eu vou edificar o meu coração. O que está em ruínas, o que está com rupturas, o que tem rachas, irá ser arrumado.
Amém? Lá em Levítico 26, Deus diz: se ainda com estas coisas não fordes restaurados por mim, 26, 23, se ainda com estas coisas não fordes restaurados por mim, mas ainda andares contrariamente comigo, Deus diz que o que não presta volta. Para resumir, Deus promete abençoar-nos, irmãos. Deus não é um Deus de vingança. E quando Deus gera um castigo sobre alguém, eu quero dar uma boa notícia, é porque te ama muito. Que a Bíblia diz que repreende e castiga a quem ama. Eu não sei como é que tu te sentes em relação a Deus, mas uma coisa eu sei: Deus quer restaurar-te. Jesus te ama. Tu és chamado por Ele para viver para Ele. E uma vida com Deus, mesmo que não tenhamos nada, ou que tenhamos perdido tudo financeiramente, ou que venha uma guerra sobre a nossa terra, ou que a fome, a peste, a pandemia mate todos nós, se a nossa esperança está nele, nada nos afetará, porque até na morte nós temos esperança. Se a adversidade, se os problemas, se toda a situação negativa na tua vida te afastou de Deus, quero-te dizer que hoje Deus quer que tu te reaproximes dele. Vamos ser homens, mulheres, prontos a restaurar o nosso coração. Deixa-me dizer para terminar. Eu não sei o que é que tu levaste desta palavra que ouviste, mas leva pelo menos isto. Anota as tuas rachas. Anota se estás com ruínas no teu coração. Anota se há no teu coração desconfiança, como eu facilmente fico desconfiado. Estou a confessar o meu pecado. Quem não gostar, olhe, paciência, ore por mim. Há bocado eu estava com a minha neta emprestada, onde é que está? Ainda está na escolinha, e estava-lhe a dizer: olha, vais orar pelo pastorinho, não vais? O vovô, emprestado, vais orar. E ela veio orar aqui às 9 horas comigo, teve ali 5 minutinhos, e eu acredito que ela orou. E parte da pregação que eu dei foi por causa da oração dela. Porque nós temos que entender que nós restauramos a nossa vida aos pés de Jesus. Restauramos a nossa vida a tomar decisões. Não é só orar, é a viver. Quando eu me levanto da oração, eu saio convicto que estou perdoado, mas também saio convicto que não devo pecar de novo. Ou não é? Saber que está errado e nada fazer não implica mudança. Implica uma consciência cauterizada. Significa que não vou melhorar. Cada vez vou ficar mais longe. Sabe que podemos estar muito perto dos que têm Deus e não ter Deus. A Bíblia diz que no Egito vieram uma mistura de gentes com o povo. Eu fico espantado. Eu hoje era para pregar aqui como os milagres, os sinais, os prodígios e as maravilhas não nos firmam em Deus. Era para dar essa mensagem. Não sei ainda não sei o que é que vou pregar à tarde. Mas talvez seja isso ou não sei. Como é que um povo, alguém me quer explicar? Eu penso que sei mais ou menos. Como é que um povo que viu as 10 pragas do Egito, algo sobrenatural, viu o mar vermelho a abrir-se e a matar todo o exército do Egito, viu Moisés a subir ao monte e durante 40 dias não desceu, logo mais conseguiu fazer um bezerro de ouro e dizer: foi este bezerro que me tirou do Egito. Isto ultrapassa o racional. Se vocês entendem isto. Mas não bastando isso, como é que um povo durante 40 anos anda no deserto? E não precisava de 40, bastava 2, bastava 1,5, 3 anos. Durante tantos anos o maná caía do céu, exceptuando ao sábado. Todos os dias aquele maná era colhido
e era preparado o seu alimento. Durante tantos anos aquele povo, os sapatos não se estragaram e parece que cresceram junto com o pé. Nada se estragou. E aquele povo continuava obstinado, continuava a afastar-se de Deus. Todos os dias olhavam para a presença de Deus, movida através da nuvem e através da coluna de fogo. Irmãos, eu nunca vi nada disto, irmãos. Eu nunca vi o fogo, esse fogo que eles viram. Eu nunca vi aquele maná que eles viram e comeram. Eu nunca vi as pragas do Egito. Nunca vi o mar se abrir e eu creio em Deus. Não é em vão que Jesus disse: maior valor há para quem creu sem ver. Eu acho que nós somos privilegiados ter uma fé em algo que não vimos, mas que podemos experimentar de muitas formas. Como é que este povo viveu tantas vezes a afastar-se de Deus? Olhe para Jesus. Jesus viveu de uma forma incrível ao pé de todos os que o rodeavam. Curava os enfermos, ressuscitava os mortos, multiplicava o pão, andava sobre as águas. O primeiro a fazer surf foi Jesus. Por isso que eu ando para aprender surf. Mauro, vamos aprender surf os dois? Ou já sabes? Eu estou doido para aprender surf. Se algum velho como eu quiser aprender, vamos juntos para a Nazaré. Eu alinho. Ando doido para aprender surf. Então, como é que este povo escolhe Barrabás, um homicida, um malandro? Embora a história diz que aquele Barrabás tem muito que se lhe diga da história, por isso que o povo o escolheu, porque eles gostavam dele. Diz-se que ele também era uma espécie de justiceiro. Como é que se escolhe um homem homicida em troca de um santo homem? Deixa-me dizer-te, podíamos ter aqui o homem mais santo do mundo. Mesmo assim, não significava que tu fosses fiel. Mesmo assim, não significava que todo o conselho se converta ao Senhor. Porque se este povo, se diante de Jesus, falharam, ofenderam, mandaram crucificar, ofenderam Moisés e quiseram trocar de Deus, quiseram regressar ao Egito, também conosco. Meus irmãos, é hora de nós pararmos de andar à procura de tretas e viver uma convicção na palavra. Uma convicção de buscar Deus com todo o nosso coração. Não já pré-definido, eu quero... Porque, deixe-me dizer-lhe, se Deus hoje começar a curar pessoas através de algum de vocês, a libertar oprimidos através de algum de vocês, a ganhar multidões através de algum de vocês, o que é que tu farás com isso? Farás como muitos buscam a honra para si, buscam o dinheiro para si, buscam a fama para si. Deus quer levantar homens para ser reparadores, homens santos, homens puros, homens inocentes, homens como crianças, porque para Deus temos que ser como crianças, para o mundo temos que ser valentes, fortes. Amém? Vamos ficar de pé. Fecha os teus olhos, irmão. Vamos orar, vamos pedir a Deus que possa ver em nosso coração aquilo que está mal, aquilo que está errado. Talvez tu tens que reparar o teu coração. Anota, eu queria há bocado dizer, não concluí, mas pela segunda vez quero dizer o mesmo. Anota, escreve num papel. O diabo sabe dos teus defeitos. O diabo conhece os teus defeitos. Escreve, eu vou anular isto da minha vida. E escreve a lista. E anula. E todos os dias pensa, de manhã, Deus, ajuda-me a vencer estas dificuldades. Estas ruínas que estão no meu coração. Ajuda-me, liberta-me, restaura-me. Faz isso. Levanta as tuas mãos para os céus e fala com o Pai. Pede perdão a Deus dos teus pecados. E entrega-te a Jesus.
Aleluia. Eu queria perguntar, se podem baixar todos a mão. Queria perguntar nesta manhã, se temos alguém que quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador, quer entregar a sua vida a Jesus, quer dizer: Deus, eu quero reparar o meu coração, eu reconheço que estou mal diante de Ti. Talvez já foste cristão, já tiveste Jesus, mas a vida, o pecado, as adversidades ajudaram-te a afastar-te de Deus. Se isso é verdade e queres restaurar o teu coração, levanta a tua mão. Eu quero orar por ti. Estou vendo um braço. Mais alguém quer restaurar a sua vida para Jesus? Eu queria ver o seu braço bem alto. Todos de olhos fechados. Estou vendo outro braço no ar. Estou vendo outro braço no ar. Mais alguém? Estou vendo alguém com 2 braços também no ar. Levanta as tuas mãos. Fechem todos os olhos. Não olhem. Ora por todos os que têm os seus braços no ar. Vamos orar por estas vidas que estão recebendo libertação, pedindo socorro a Deus. Mais braços no ar lá atrás. Ó Pai, em nome de Jesus, nesta hora, Espírito Santo, Tu conheces as rupturas que há no coração de todos aqueles que têm levantado os seus braços, todos aqueles que têm o braço bem alto. Pai, ajuda, Deus, liberta, Senhor, aplica o Teu sangue sobre as suas vidas. Pai, em nome de Jesus, que haja libertação, restauração, coragem para vencer toda a mentira, todo o pecado, toda a tendência, todo o vício. Pai, em nome de Jesus, que nesta hora Tu possas trazer cura, libertação, restauração, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Todos. Vamos levantar as nossas mãos bem alto. Todos. Sem exceção. E vamos dizer: Papai, ajuda-me. Perdoa-me. Porque tantas vezes eu tenho pensado errado. Tenho desejado errado. Tenho feito errado. Por isso, nesta hora, Espírito Santo, limpa o meu coração. Eu quero ser como Tu queres que eu seja. Diz isto de novo: eu quero ser como Tu queres que eu seja. Pai, limpa o meu coração. Ajuda-me para que por minha causa, a minha geração, a geração que me procederá, possa se tornar reparadores. Gente que influencia para bem. Pai, eu Te entrego a minha vida, a minha casa, para Tu cuidares, em nome de Jesus. Amém e amém.